Olá a todos, espero que todos estejam bem. Dentro das aulas de cirurgia ambulatorial, ainda no tema de carcinoma espinocelular de pele, daremos continuidade falando um pouco da técnica cirúrgica e anestésica do procedimento. Antes de entrarmos especificamente no procedimento anestésico cirúrgico, é importante a gente relembrar de todas as etapas do procedimento, começando pela lavagem das mãos e paramentação, seguida da antisepsia do campo operatório, depois colocação dos campos cirúrgicos e aí sim entraremos no procedimento anestésico, depois no procedimento cirúrgico. Lavagem de mãos e paramentação. Importante começar colocando o gorro, a máscara e o óculos de proteção, caso seja necessário no procedimento. Depois, passa-se para a degemação das mãos e do antebraço, que deve ocorrer num período mínimo de 5 minutos. O tempo é muito importante e também a solução degermante utilizada é muito importante. Utilizamos geralmente o PVPI ou povidona iodo com base de sabão ou clorexidina, que geralmente a solução degermante já vai estar junto com a esponja e com a escova, né? Aqui temos um vídeo para ilustrar melhor esse procedimento de degermação das mãos e do antebraço. É mostrado os materiais, igual foi dito anteriormente, e o procedimento em si inicia-se com a passagem da escova já com o produto ao longo de todo o membro, para que o produto já comece a fazer o seu efeito degermante. Depois passa para a escovação das unhas de ambos os membros, seguido para a limpeza dos dedos, entre os dedos, muito importante. Depois passa-se para as mãos, lavando a palma da mão, o dorso da mão, seguido do punho e depois do antebraço. Em seguida, deve-se realizar o enxágue com água corrente. Lembrar de não encostar em nada depois da degermação, nem na torneira para que a água saia, né? E escoar as mãos para cima, depois passar para a secagem com a compressa estéreo. Para a secagem, utiliza-se compressa estéreo que vai estar dentro da LAP, que é o pacote azul que se encontra dentro da sala cirúrgica. Em seu interior também se encontram, além da compressa, aventais e campos. A secagem, assim como a degermação, deve-se iniciar da parte distal para a parte proximal, começando pelos dedos, depois pela mão e passando para o antebraço. Cada face da compressa deve secar um membro diferente. Deve-se evitar tocar na face já usada. Em seguida, descarte a compressa e mantenha-se em posição de segurança para não tocar em nada. Em seguida, vamos para a paramentação, começando pela colocação do capote. Mas vamos focar em calçar as luvas, uma vez que o capote não é necessário em procedimento de nível 1. Lembrar que o pacote interno das luvas já é estéreo e já vem com a marcação de luva esquerda e luva direita. Para calçar as luvas, lembrar que a mão somente deve tocar a parte interna da luva. E sugere-se começar pela mão dominante, uma vez que esta tende a ser mais fácil, né? Para a segunda luva, deve-se introduzir a mão já calçada na borda dobrada e colocar a mão. Lembrar que a mão já calçada não deve tocar a parte interna da luva, que vai ser a que a mão descalçada irá tocar. Após isso, arrumar os dedos. Falaremos agora da antisepsia e da colocação de campo. Inicialmente, devemos montar a gaze e colocar numa pinça. Em seguida, molhar a gaze em solução degermante, de PVPI ou clorexidina. Esses degermantes se encontram em base alcoólica ou em base aquosa. Base alcoólica para a pele e aquosa para a mucosa. Diferentemente do vídeo, nós fazemos a antisepsia da incisão para as laterais em movimento de espiral. Falando agora da colocação de campos, em geral a gente utiliza um campo fenestrado, que é mais fácil para o procedimento cirúrgico para a montagem do campo em si, né? Mas, caso ele não esteja disponível, devemos fazer a montagem utilizando vários campos. E depois, uma vez que está tudo completo, a gente deve prender eles entre si utilizando a pinça de Bacalhau. É importante lembrar que o campo deve ser colocado de maneira a permitir um acesso confortável e amplo da incisão. Finalmente chegamos no procedimento anestésico em si, né? No âmbito ambulatorial, nós utilizamos anestésicos locais. O mecanismo de ação
impede a despolarização da membrana celular neuronal por meio do bloqueio de canais de sódio. Esse efeito acontece muito rápido. Entretanto, quando a gente aplica, a gente deve esperar um tempo, pois, como utilizamos junto com anestésicos um vasoconstritor, este demora muito mais para fazer efeito do que o anestésico em si. Benefícios de se utilizar anestésicos locais é o menor período de afastamento, menor risco de infecções hospitalares e outras complicações pós-operatórias, o menor custo em relação aos regimes de internação, não vai requerer uma ocupação de leito depois, o processo de marcação é muito mais ágil e, em geral, não demanda especialista, né? Não demanda de um anestesista. Alguns exemplos de anestésicos que nós utilizamos são aminoestéreis ou aminoamidas. Dentre as aminoamidas, a mais famosa é a lidocaína. Dos efeitos adversos mais comuns, a gente tem os locais, que geralmente são os associados com erros de técnica, e os sistêmicos, que acontecem principalmente quando a gente injeta num vaso sanguíneo. Por isso é muito importante que a gente puxe o êmbolo antes de empurrá-lo para verificar se entrará sangue, para verificar se a gente atingiu algum vaso. E nas técnicas nós temos a infiltração local e o bloqueio de campo, a depender do tamanho da lesão a ser retirada. Usualmente a gente usa a lidocaína, que tem uma potência intermediária, um início de ação de 1 a 2 minutos, duração da ação de 1 a 2 horas e baixa toxicidade. Geralmente a gente utiliza com vasoconstritor, né? E aí a dose máxima passa a ser 7 mg por quilograma. Aí do procedimento anestésico, né? Igual eu falei, podemos fazer uma infiltração local ou um bloqueio de campo. A infiltração local ela é feita para lesões menores. Geralmente você infiltra diretamente nas terminações nervosas sob a lesão. Então você vai com a agulha abaixo da lesão e infiltra a anestesia. Já no bloqueio de campo, a gente usa para lesões maiores e bloqueia uma área circunscrita à lesão, iniciando com a aplicação de 2 botões anestésicos, esperando um pouco para fazer efeito e aí sim bloqueando o campo como um todo. No mesmo lugar que você fez o botão, você coloca a agulha e desloca ela 45 graus para a esquerda, 45 graus para a direita, a mesma coisa no botão de cima, fechando assim um campo. Olá pessoal, eu sou a Laura Menezes e vou continuar a apresentação falando sobre o tratamento do carcinoma espinocelular. Quando há suspeita de carcinoma espinocelular, a realização de uma biópsia é mandatória. Nas lesões pequenas ou quando se desconfia de um carcinoma espinocelular in situ, pode-se proceder com uma biópsia excisional. Já nas lesões com caráter invasivo, deve-se realizar uma biópsia incisional, preocupando-se com a profundidade a fim de se diferenciar um carcinoma in situ de um carcinoma invasivo. Saber o subtipo histológico, se há destruição local e ou metástases, geram informações importantes sobre o prognóstico e tratamento mais adequado. Para isso, é preciso realizar o correto estadiamento do tumor a partir de um exame físico cuidadoso, também por meio da investigação do acometimento dos linfonodos locorregionais e pela realização de exames de imagem para verificar se há lesões locais e metástases. As opções terapêuticas são separadas em procedimentos sem controle de imagens e com controle de imagens. O tratamento sem controle de imagens é indicado principalmente para lesões com até 2 centímetros, né, principalmente os carcinomas in situ. Aí os exemplos que nós temos é a curetagem e eletrocauterização e a criocirurgia. E ainda nessa modalidade de tratamento, temos a radioterapia, que está indicada para casos de tumores irressecáveis ou então para terapia adjuvante nos tumores com alto risco, como aqueles com invasão perineural, com metástases e aqueles cujas margens cirúrgicas não contêm áreas livres da lesão. Falando agora do tratamento com controle de imagens, vamos comentar sobre a ressecção cirúrgica convencional, que é o procedimento de escolha para a maioria dos carcinomas espinocelulares. Para os tumores bem diferenciados, menores que 2 cm, a margem cirúrgica mínima é de 4 mm. Enquanto para os tumores com alto risco de recorrência e maiores que 2 cm,
a margem mínima é de 6 milímetros. Outro tipo de cirurgia com controle de margens é a micrográfica, que apresenta como vantagem principal a análise em profundidade e lateralidade de faixas de tecido do tumor retirado, além de poder mapear focos residuais do carcinoma. No vídeo que escolhemos para exemplificar a excisão de um carcinoma espinocelular, a lesão estava localizada no membro superior direito, região que não costuma indicar uma maior agressividade do tumor. Porém, esse paciente apresentava mais 2 lesões no tórax e no braço esquerdo. O tamanho da margem escolhida foi de 1 centímetro e, resgatando o que foi dito na primeira parte dessa apresentação, o procedimento anestésico escolhido foi o bloqueio de campo. Detalhe para a semelhança dessa lesão com o ceratocantoma, que faz parte do diagnóstico diferencial de carcinoma espinocelular. Lembrando que nos casos, geralmente nos casos de ceratocantoma também está indicada a remoção cirúrgica justamente para eliminar as chances de ser uma lesão maligna, uma lesão mais agressiva. Nesse momento, o cirurgião faz a incisão para começar a remoção da lesão e ele explica que ele não utiliza eletrocautério quando ele suspeita de uma lesão maligna para preservar o máximo de tecido das margens para o estudo anatomopatológico. Aqui, ele explica que a profundidade da incisão alcançou a face muscular do músculo deltoide para garantir uma maior margem livre e precisão sobre a profundidade da peça removida, até mesmo para nortear tratamentos futuros caso seja necessário. É feito um ponto com fio na margem superior da peça cirúrgica para identificação antes de enviar para o exame anatomopatológico. Nesse momento, o cirurgião divide a gordura localizada sobre a face muscular para possibilitar a elevação da pele e a junção das bordas sem franzir a pele, garantindo um melhor resultado estético. E aqui nós chegamos ao final do procedimento com a realização da sutura da pele por meio do ponto intradérmico. Esses são os links dos vídeos que nós utilizamos no nosso trabalho, as nossas referências bibliográficas, fontes de imagens utilizadas no nosso trabalho, e em nome do grupo, composto por mim, Laura Menezes, Júlia, Laura da Silva Teixeira, Lucas Bretas e Lucas Idec, nós queremos agradecer àqueles que assistiram ao nosso trabalho.